Boa noite, sou o pastor Manuel Fernando Lopes, que Deus os abençoe, seu amigo de sempre. Compartilhe este vídeo, em todas as suas redes sociais. Tem um canal no YouTube, canal Pedra Angular. Se inscrevam, nos ajude a engajar esse trabalho, este canal, para que o reino dos céus venha a ser anunciado. Deixe um like, ative os sinais de notificação, para que quando mais vídeos venham ser postados, você venha estar informado, venha estar conectado conosco, para que você venha receber vídeos. Nessa data hoje, dia 13 de setembro de 2025, seria importante a gente lembrarmos acontecimentos que temos respaldo e referência bíblica para poder estar comentando certos tipos de assuntos. Algo me chamou a atenção nesses últimos dias acerca do cancelamento de um trabalho, de um lançamento de um livro de um determinado jornalista brasileiro por nome Peninha. Pouco acompanho deste homem, mas segundo noticiários, informações, redes sociais, ele é esquerdista, uma pessoa contrário aos nossos pensamentos. Eu digo assim, como cristão, servo do Deus Altíssimo, pessoas que, segundo ele, por pregar a paz, viver o amor, debater ideias no campo, né, do debate, para ele é extremista, para ele é inimigo da vida, né? E esses dias veio ao nosso conhecimento que de um dos comentários dele em determinado vídeo, ele comemorava acerca da morte do ativista de direita norte-americano. Agora me foge um pouco da lembrança o nome dele, mas todos viram aí durante os dias no noticiário que ele foi assassinado enquanto ele estava debatendo assuntos ligados à direita. Ele era cristão, servo de Deus, movimento republicano de direita, uma pessoa que gostava e apoiava o trabalho e o governo de Donald Trump, assim como eu e milhões de cristãos, patriotas de direita, tantos norte-americanos como brasileiros, temos uma profunda admiração pela pessoa de Donald Trump. E ali ele foi morto através de um tiro de rifle, e ali a sua vida foi ceifada. E em um dos vídeos ele falava e comemorava acerca da morte deste jovem senhor, que ele já era um pai de família, casado. E por ironia do destino, né, tem coisas que Deus permite que aconteça. Algumas empresas, escolas, né, e pessoas do meio, até mesmo da esquerda, não concordaram com as
palavras, né, do jornalista Peninha, que ali ele dizia em suas palavras que o ativista norte-americano de direita, ele não deveria nem ter nascido. E ali ele se vangloriava, né, pela notícia de sua morte, e ali ele comemorava, né, achando bom que a vida dele fosse ceifada. E isso nos traz, irmãos, uma reflexão muito grande, muito proveitosa para os dias de hoje. Se nós parássemos para pensar, não só pessoas de esquerda, de direita, pessoas ímpias que ainda não aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, até mesmo cristãos que vivem dentro de uma bolha, vivem escondidos numa capa ou atrás mesmo de um título de cristão, e na verdade não são, porque eles pensam da mesma forma, eles agem da mesma forma, né? Como esse jornalista mesmo dizia, ele nos trata como extremistas, né? Ele dizia em suas palavras que da mesma forma que existe a esquerda, também deve existir a direita, mas não da forma que estão fazendo nos últimos dias, ser ao extremo de direita. Eu não sabia, mas ser brasileiro e amar a pátria, honrar a bandeira, né, honrar a nação, ser amante da justiça, é você ser demasiadamente extremista ao ponto de oferecer algum perigo para eles. E às vezes eu fico imaginando, Donald Trump, ele foi acometido de um atentado terrorista quando ele se escapou daqueles tiros, quando ele estava em um dos seus comícios, e Deus ali colocou as mãos e livrou aquele homem. O presidente Jair Messias Bolsonaro, na sua campanha para as eleições de 2018, ele foi esfaqueado e quase ele morreu. E até os dias de hoje ele ainda tem problemas, né, com aquele acidente, aquela tentativa de homicídio, né? Nós vemos muitos outros por aí que passou pela mesma situação. Ali aquele candidato à presidência, se não me falha a memória, da Colômbia, né, o Uribe, ele também levou 2 tiros, e ali durante dias e dias ele ficou lutando para não morrer, e mesmo assim ele perdeu a sua vida, ele não suportou e acabou morrendo. E entre outras situações nós vemos, né, aí a injustiça aplicada por uma corte do STF, juízes que outrora era para ser guardiões da justiça, pessoas que transmitiriam uma segurança jurídica para todos os brasileiros. Porém, nós vemos, ao contrário de tudo isso, perseguição. Nós vemos aí parcialidades, perseguição política, desejo de morte para seus opositores, prisão para os seus opositores, destruindo qualquer tipo de tentativa de que um opositor de direita venha se levantar, né, para poder pleitear com eles uma eleição, né, e tudo isso por causa do poder, né? E eu tenho aqui alguns versículos da palavra de Deus e eu quero estar comentando com vocês, né? Livro de Tiago, capítulo número 3, a partir do versículo de número 16, eu quero aqui estar lendo junto com meus amigos e irmãos, capítulo 3 do livro de Tiago, a partir do versículo 16 ao 18, que diz assim:
Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois paciente, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O versículo 18, eu quero aqui estar repetindo, né? Tiago diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Veja bem, que coisa importante. Essa é a sabedoria que vem do alto, né? Ela é pura, ela é paciente, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, não tem parcialidade e nem hipocrisia, né? É dessa forma que se semeia o fruto da justiça. Isso é somente para aqueles que exercitam a paz de dia e de noite. Nós vejamos aí, amados e queridos irmãos, que aonde há inveja, aonde há espírito faccioso, quer dizer, pelejas, dissensões, facções, rebeliões, opiniões contrárias à veracidade de fatos e verdades. Deus abomina todas essas coisas, né? Toda esta obra ela é maligna, e a única sabedoria que vem do alto é essa, é aquela que primeiramente ela é pura. Essa é a sabedoria que vem do alto. Se a nossa sabedoria ela não é terrena, mas ela vem do alto, né? O seu coração ele tem frutos bons. Algo de bom se tem para colher desses frutos num futuro bem próximo. Porém, aonde há essa sabedoria, não existe hipocrisia nem parcialidade. Não existe mentira, não existe falsidade, não existe inveja, não existe nada, dúvida, infelicidade, malignidade, pensamentos ruins, desejo de morte para pessoas que ainda que tenham culpa. Não devemos nunca desejar e nem impor as mãos sujando, né, com sangue essas pessoas, mas deixar que o julgamento de Deus venha através da sua palavra julgar, porque a lei do homem ela julga segundo a própria lei, mas a palavra de Deus ela julga segundo a vontade de Deus naquele último dia. Então, para que aqueles que exercitam a paz, o fruto dessa justiça semeia-se, né, na paz. O fruto da justiça semeia-se na paz. Enquanto haver paz, haverá justiça. Não havendo paz, não existe justiça. Olhando no olhar de cada juiz desse, você não vê paz. E se não tiver paz, não tem justiça. Aonde estiver perseguição, inveja, sentimento de rebelião, de facção, não tem paz. Não tem paz. Sabemos que a palavra de Deus nos diz que toda ferramenta preparada contra vós, ela não prosperará. Para aquele que está dentro do centro da vontade de Deus,
Ainda que se levante os juízes da terra, exércitos da terra, se Deus for com aquele, não há inferno que se levante. A Bíblia nos diz que ainda antes que houvesse dia, diz Deus, eu sou. Sabemos que o nosso Deus, ele não deixa nada escapar das suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Os olhos dele estão como chama de fogo. Ele contempla bons e maus. Então fique com essa palavra aqui nessa noite. Sabemos que tudo que o homem planta, tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear aquilo que é do Espírito de Deus, ele vai colher a vida eterna. Ele vai colher galardões celestiais. Mas se ele semear da carne, semear do ódio, semear da maldade, ele vai colher morte eterna. Ele vai colher julgamento de Deus e punição naquele último dia, né? Ainda que, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele dizia, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, ainda que eu pegasse os meus bens materiais e repartisse para os pobres, ainda que eu pegasse o meu corpo e jogasse ao fogo para ser queimado, e não tiver o amor, a caridade, a paz, o perdão, para nada serviria. Seria como o metal que soa e o sino que tine, né? Não serviria para nada se não tiver o amor. Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes. Se inscreva no nosso canal, Pedra Angular. Nos ajude, né, para que possamos estar, né, toda semana, estar trazendo para vocês um vídeo produtivo, né, assuntos, né, do cotidiano, do dia a dia, né, dentro do respaldo bíblico, né, referências bíblicas para, né, a seu elevo espiritual. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Fique na paz. Tenha uma boa noite.